Glória a Deus, como é bom estar aqui. Hoje, quer dizer, nesse mês, né, nós estamos numa campanha que com certeza é algo que fala ao coração de todos, dos jovens, dos adultos, dos idosos, das crianças, porque a nossa vida é uma vida de batalhas, né, e nós estamos ministrando sobre crises, né, como vocês estão vendo ali, como vencê-las. Quantos aqui têm as armas necessárias para vencer a crise que você está vivendo hoje? Diga amém. Se você não tem as armas necessárias, eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas, para que você vença, para que você rompa, para que você alcance tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Queridos, existem pessoas que muitas vezes elas acham que por ser cristãs, né, não acontecem coisas ruins, né? E eu aprendi uma frase, eu costumo falar isso para algumas pessoas no momento em que elas vêm conversar, muitas vezes reclamar, ou chorar, ou murmurar, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E eu já falei sobre isso aqui na igreja, né? Então, a gente tem que entender isso e qual é a intenção disso. Se nós formos buscar na Bíblia e buscar alguns homens, algumas mulheres, quantas dificuldades grandes homens de Deus passaram? Quantas crises? Crises familiares, crises, né, financeiras, crises de saúde, quantas coisas. E eram pessoas íntegras, e eram pessoas retas. E às vezes nós nos perguntamos por quê, não é verdade? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tenho que viver essa situação? E às vezes as perguntas elas vêm e a gente fala assim, Deus, o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor esqueceu de mim? O que está acontecendo? Por que eu estou vivendo? E para falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre um homem que se chamava Daniel. Abra a tua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6, eu quero ler de 1 a 3 com você. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Próximo. 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu. Nossa, eu gostei tanto desse verbo nessa versão. Se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Abaixa a tua cabeça, fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui nesta noite, com o coração aberto para ouvir a tua palavra e para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que possamos sair daqui alimentados, Pai, não como alimento raso, mas como alimento profundo, com algo que vai nos alimentar profundamente, vai alimentar a nossa alma, vai nos fortalecer, vai nos fazer vencer as crises que nós estamos enfrentando, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, aqui você percebe, você olha para uma situação muito boa, porque havia um homem de Deus. Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem que servia a Deus, Daniel era um homem que obedecia a palavra de Deus. Alguém se encaixa nesse perfil? Alguém hoje pode dizer assim, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou alguém que busco praticar aquilo que a palavra diz para eu fazer, né? Eu sou alguém que luto contra o pecado. Tem alguém aqui que se encaixa nesse perfil? Eu me encaixo, queridos, eu me encaixo, né? Eu lembro de uma bispa que eu amo demais, a bispa Aninha, esposa do bispo Alex, e ela falava muito, porque eu sou mulher de Deus. Eu falei, gente, que autoridade essa mulher, né? E aí aquilo me causava um certo... Eu falei, gente, essa mulher,
Ela falava, porque eu sou. E tudo. Ela falava, eu sou mulher de Deus. E eu parei um dia para pensar, Deus, se eu não me achar uma mulher de Deus, se eu não olhar para mim e declarar com a minha boca que eu sou mulher de Deus, quem vai falar isso? Não é verdade? E a gente começa, e tudo aquilo a gente começa a trabalhar aqui na minha mente. O que é uma mulher de Deus? O que é um homem de Deus, igreja? Né? Uma mulher de Deus é uma mulher separada, um homem de Deus é um homem separado, alguém que luta todos os dias e luta contra o quê? Contra o pecado. Não é verdade, né? As pessoas falam assim, o crente costuma dizer que é santo, santo. Não existe santo, ninguém é santo. Mas a palavra santo, ela significa separado. Né? Separado das coisas do mundo. Então nós somos santos lutando contra o pecado todos os dias. Podemos sim abrir a nossa boca e dizer, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Buscando a cada dia ter uma vida mais reta, buscando a cada dia ser mais íntegro, buscando a cada dia ser mais profundo. E eu preparando, né, lendo a palavra, lendo o tema, buscando o assunto em alguns livros do bispo, eu falei, Deus, nós precisamos entender, e eu não sei se é um desejo do teu coração, mas tem sido um desejo muito forte no meu coração. Eu não quero, eu não quero nada na minha vida que seja raso, mas eu quero ser profunda. Eu quero realmente ter um relacionamento com Deus profundo. Eu quero poder falar daquilo que Deus faz com profundidade, não como superficialmente, mas seja profundo, seja, eu falei, Deus, eu quero poder falar assim, é isso. Ser convicto daquilo que você crê. E aqui, gente, você encontra Daniel e você fala, nossa, o rei escolheu, né? Fala que ele escolheu quer ver? 120 sapatras. E três eram especiais, 3 eram presidentes, nos quais Daniel era um. Você fala, nossa, esse homem foi honrado, Deus me honra como Daniel, né? Eu quero ser honrado. Mas a situação de Daniel nesse contexto, era uma situação em que ele estava cativo. Ele não estava na terra dele, ele não estava no meio do povo dele, muito pelo contrário, né? Ele tinha sido levado para a Babilônia. Imagina você sendo obrigada a ir para um outro lugar, uma outra cultura, um outro costume, religião que você não crê, não é verdade? E era esse ambiente que Daniel estava. Mas havia um diferencial na vida de Daniel. E a Bíblia fala que o rei, ele viu algo diferente nele, porque ele se distinguia. Gente, como é que eu posso dizer para você assim, uma outra palavra? Deixa eu ver se eu consigo encaixar uma palavra assim. Me ajuda, gente? Não, ele se sobressaía, essa era a palavra, né? Então ele conseguia se sobressair diante dos outros. Ele era melhor, ele era mais inteligente, ele era alguém que se distanciava, né? Ele ficava em maior evidência, né? Ele tinha um destaque maior. Essa era a posição de Daniel, né? Então, queridos, a vida de Daniel, ela pode nos inspirar e ela pode nos ajudar muito, porque em meio ao caos, em meio à situação difícil, em meio ao problema, em meio à decepção, em meio à frustração, em meio à traição, quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, isso faz você se distinguir dos outros, se destacar dos outros, se sobressair dos outros, porque há em você algo diferente, porque há em você a unção de Deus, porque há em você a sabedoria de Deus, e as pessoas vão reconhecer isso, sendo elas ímpias, sendo elas alguém que não crê, que não acredita, mas elas vão ver isso em você. Então foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente percebe que Daniel, ele se destacou. Olha uma frase do bispo que ele fala assim: as afrontas sobrevêm sobre o justo e o injusto. A diferença é que o justo se apega no Senhor e não abre mão do seu chamado, né? Quantas vezes nós percebemos que pessoas começam a passar por crises e elas abrem mão. Igreja, eu sou assim, se tem uma passagem na Bíblia, uma parábola na Bíblia que eu sou apaixonada, é a parábola do semeador,
né? E a explicação que Jesus traz depois é mais sobrenatural ainda, é mais fantástico ainda. E ele fala da palavra, e ele fala da palavra caindo em vários contextos, e um desses contextos é no meio do caminho. Quantas pessoas ficam no meio do caminho quando vem a crise? Quantas pessoas param e elas, sabe, às vezes elas têm até a consciência de que continuar seria melhor, mas elas não conseguem. A dúvida vem, a insegurança vem, a falta de fé vem, e elas paralisam e ficam estagnadas à beira do caminho. E Deus não nos quer à beira do caminho. Quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, o que vai nos diferenciar é o poder de Deus e o amor de Deus que está sobre as nossas vidas, amém? E por isso nós cremos, e por isso profetizamos, e por isso declaramos. Então olha para essa crise que você está vivendo agora, querido, olha para ela e faz o seguinte, fala assim, olha, eu vou passar. Isso não é eterno na minha vida. E isso tem que ter, né? Se tem uma coisa que tem que ter data de validade na sua vida, é a crise. Tem data de validade, gente. Vai vencer e você vai passar. Amém, igreja? Amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. O que é importante hoje? É você vencer. É você vencer, você olhar para a sua crise. Talvez você olhe assim, meu Deus do céu, né? Daniel podia se encher. Agora eu sou o cara. Meu filho, não tem para ninguém, eu sou o melhor. Mas ele não se permitiu, né, ser vencido pela altivez e nem pela soberba. Ele reconheceu que toda aquela, né, tudo aquilo que as pessoas olhavam para ele, o espírito de excelência que tinha na vida dele, era um espírito que Deus havia colocado e ele sabia qual era a fonte. Amém? Lá em Gênesis 12, eu quero ler o versículo 2 e 3. É uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Olha que coisa mais linda. A Bíblia fala assim, Gênesis 12, 2 e 3. Projeta para mim. Foi? Diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, tu serás uma bênção. Para ser mais, né? Vamos sair dessa linguagem culta e vamos para uma coloquial. Vira para ele e fala assim, você será uma bênção. Os mais ousados, os que têm espírito de excelência, vai dizer assim, eu sou uma bênção, amém? Você pode declarar isso mais forte? Eu sou uma bênção. Glória a Deus. Então, queridos, olha, continuando. Hoje a projeção está uma bênção, vamos lá. Só passou a 2. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para quem Deus falou isso? Pastora, foi para Abraão. Você é filho de quem? Somos ou não somos filhos de Abraão? E se somos filhos de Abraão, eita, projeção, volta! Eles estão demais. Na hora que eu voltei, e ele fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é para mim e para você, meu querido. Você recebe essa promessa? Então, quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Mas por que isso tem na Bíblia? Porque nós vamos ter pessoas que vão olhar para nós, que vão desejar o nosso mal. Vão desejar a sua queda, vão desejar que você não prospere, vão desejar que você não avance. Mas meu Deus, por que meu chefe está me perseguindo? Por que esse homem está me humilhando? Porque eu não mereço, eu sou teu filho. Deus, eu procuro fazer tudo certo. Eu chego no horário, eu vou embora mais tarde. Quantos aqui não fazem um terço do que eu faço e está sendo honrado? E eu sempre perseguido. Alguém já viveu uma situação assim? Aí você pensa, meu Deus, né? Eu tenho alguns
irmãos de ministério, né? E às vezes a gente fica assim, né? Aí eles ficam zoando, ficam brincando, que às vezes assim, falou, olha gente, na segunda-feira eu tenho que ir para o discipulado com eles e muitas segunda-feiras eu tenho aula, né? Então eu preciso entrar e preciso participar, não dá só para entrar. E algumas segundas-feiras eu não consigo ir no meu discipulado, né? E aí eu bato meta, supero. Aí eles ficam falando, tá vendo? Não vai para o discipulado, supera a meta, né? Eu também não vou, quem sabe? Quem sabe? A minha igreja dá não sei quantos no domingo, eles ficam me zoando, né? Eu falei, gente, é uma causa nobre. É um tempo eu fico argumentando com eles, né? Mas às vezes a gente tem esse sentimento, não, tá todo mundo fazendo errado, eu estou aqui fazendo certo, pagando um preço. E aí, o outro, né? Mas queridos, deixa eu te falar uma coisa, os olhos do Senhor estão sobre você. Crê nisso, há uma promessa de prosperidade para você, vai surgir dificuldades sim no meio do caminho, o processo ele é dolorido, o processo ele é sofrido, mas é necessário para que as nossas conquistas sejam celebradas. Não há conquistas sem batalha, e nós sabemos disso, mas quando nós estamos na frente da batalha, eita, né? E aí, queridos, a gente vê a situação de Abraão nesse momento, vê que Abraão tomou uma decisão, vê que Abraão saiu do meio da parentela dele, saiu do conforto. Abraão já era próspero, sabe? Abraão já era próspero, mas Deus deu a ele e ele foi embora. E ele sofreu, ele levou Ló, que foi uma pedra no sapato deles, vocês conhecem essa história, né? Aquele sobrinho que era um filho, e aquele sobrinho chegou uma hora e falou assim, olha, não dá mais para a gente ficar junto. Como assim? Você está aqui por minha causa, você tem o que você tem, porque eu te dei, eu abri caminho para você, senão você não teria, não, né? Mas nada disso Ló enxergou. Gente, se tem uma coisa que dói na nossa alma é traição, né? O sentimento de ingratidão é algo que, às vezes você fala, meu Deus, que ingratidão é essa? Olha, isso corrói, isso. Mas são crises que nós vamos viver. E vamos aprender, como a bispa Ana falou, não é que as pessoas sejam más. Elas são humanas. Como eu e você. E a pessoa humana, ela falha, ela erra. Fala assim, não, pastor, é porque ela é má mesmo, é porque ela é ruim mesmo, porque ela não presta, né? Muitas vezes as pessoas fazem algo, não é por maldade, não é para te ver na lona, no chão, mas porque ela acha que é aquilo, ela acha que ela está certa, né? Então, o ser humano é essa pessoa. Então, gente, Daniel, ele está lá naquela posição maravilhosa, mas ele teve que vencer uma crise. Não só de estar naquele lugar, mas ele teve que vencer uma crise. E qual foi a crise que Daniel teve que vencer? A inveja das pessoas. Pastora, da onde está isso? Projeta para a gente Daniel 1:4. Olha só. Olha só. Daniel 1:4. Tchu. É isso mesmo? Não, acho que está errado aqui. Eu quero Daniel, que fala assim, então os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Pode tirar, não é esse, acho que não sei se é 11:4. Mas a Bíblia fala que aqueles homens que trabalhavam com Daniel, que eram os 120 homens, eles queriam algo. Eles tiveram tanta inveja de Daniel que eles queriam achar algo que pudesse destruir Daniel. Gente, eles queriam tanto isso, que quando eles não encontraram algo, eles criaram algo para destruir Daniel. E vocês sabem disso. Foi quando eles criaram um decreto, que durante um determinado período, ninguém poderia adorar outro Deus, né, a não ser o rei. Só que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. E mesmo diante do decreto, Daniel continuou orando de manhã,
de tarde e de noite. Mesmo diante da crise, Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Qual é o mal? Qual é a falha, muitas vezes, nossa, minha e sua? É que na crise, não tenho força para orar. Não dou conta de orar. Estou muito fraco para orar. Estou muito desanimado para orar. Quantas vezes nós ouvimos isso de pessoas que na hora da crise, na hora que o negócio está, o redemoinho está zum levando tudo, Daniel estava ali orando de manhã, de tarde e de noite. Então, se teve uma crise que Daniel precisou vencer, foi a inveja. Às vezes você olha para alguém e acha que alguém está numa posição, né, de destaque. E às vezes você quer aquela posição, né? Ah, mas se eu tivesse naquela posição, se eu tivesse naquela vaga, se eu tivesse naquele lugar, se eu tivesse fazendo, nossa, eu seria a pessoa mais feliz da face da terra. Quem já pensou isso? Mas você não sabe a crise. Você não sabe os conflitos, né? A gente estava com a Bispa Priscila no Congresso de Mulheres e ela falou para a gente que esse ano foi o ano em que ela enfrentou a maior crise da vida dela. Aí alguns assim ficam, né? Mas qual seria, né? Ela só falou a maior crise da vida dela. E ela dizia para Deus, eu não vou suportar, está difícil demais. Deus, como é que eu vou, né? Então assim, você imagina, você olha para alguém e fala, nossa, não tem problema. Nossa, né? Não, pastora, gente, mas essa é a sensação que a gente tem de algumas pessoas, que elas são muito felizes, que elas vivem muito bem, que elas não têm falta de nada, e que a vida dela é maravilhosa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu li para você, sabe, a diferença é que o justo permanece firme na palavra, quando passa pela crise, né? Então, Daniel, ele precisou vencer a inveja, ele precisou vencer a afronta, né? Por quê? Porque as pessoas afrontavam ele. Afrontaram ele, ao ponto dele vivenciar tudo aquilo que vocês já conhecem na história de Daniel. Então, assim, às vezes são pessoas da nossa família que se levantam, às vezes são pessoas, né, que você nunca imagina, são aquelas pessoas que vão se levantar contra você para falar coisas difíceis, coisas que vão doer, e a gente precisa estar firme em Deus, nós precisamos estar profundos, né? Então, não tem como, não existe a possibilidade. Eu ouvi isso uma vez de um pastor, ele é militar, e ele fala assim, que ele é militar do exército, ele fala assim que os soldados, né, quer dizer, toda a equipe, o batalhão, eles treinam o tempo inteiro como se vivessem um risco iminente de guerra. Porque se a guerra estourar, eles precisam estar preparados. Então eles treinam, né, como se houvesse a qualquer momento agora, né, uma guerra. E isso mexeu muito comigo. Eu lembro quando ele falou isso, eu falei, gente, nós precisamos viver assim, né? Nós vivemos um risco iminente de qualquer momento o diabo vir querer nos passar uma rasteira, sabe? E muitas vezes ele vai vir passar uma rasteira, a gente vai cair. Mas nós vamos nos levantar, e vamos nos levantar mais fortes, porque nós não estamos sozinhos na batalha. Então, vencer a crise, queridos, é muitas vezes você vencer, sabe, os ataques, você crê em quem você serve, no Deus que você serve. Nós temos um defeito, uma dificuldade, é de abrir a nossa boca para o quê? Para declarar o contrário daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Né? Porque nós queremos prosperar. Quantos aqui querem prosperar? Quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Quantos aqui querem crescer? Todos nós queremos. Mas o que nós abrimos a nossa boca para falar? Nossa, gente, que crise braba. Ninguém tem dinheiro, ninguém tem trabalho, ninguém é promovido, ninguém tem aumento. Ninguém? É ninguém mesmo? Claro que não. Né? A crise está aí, está. Né? Mas o bispo ontem falou assim, o mundo natural pode estar em crise, mas no mundo espiritual não existe crise, e tudo aquilo que está, querido, declarado no mundo espiritual, nós precisamos chamar a existência,
para o mundo natural, amém? É ligar na terra aquilo que já está ligado nos céus, aquilo que já está ligado às regiões celestiais. O povo de Deus tem promessas, promessas de crescimento, promessas de prosperidade, e não importa os levantes, não importa as rasteiras, não importa os baques que nós vamos levar, não importa as crises que nós vamos enfrentar. Na hora que você está enfrentando, dói, machuca, na hora que você está enfrentando, você acha que nunca vai acabar, mas ela tem tempo, ela tem data de validade na sua vida. E está vencendo. Amém? Está vencendo. Em nome de Jesus. Gente, Davi é outro homem que quantas crises ele viveu. Né? Quantas crises Davi viveu. Davi foi rejeitado. Davi foi alguém que nem o pai acreditava nele. Nem o pai. Ele não foi preparado igual os outros irmãos, não. Esse aqui é café. Quem já foi café com leite? Eu já fui muito, porque eu sou filha, né, de um casal de 7 filhos. Então, são 6 homens e só eu de mulher. E eu queria brincar com eles. Eu queria brincar com os meus irmãos. Eu não tinha irmã, eu queria brincar com eles. Tudo que eu ia brincar eu era o quê? Café com leite. Para não ficar perturbando e chorando e falando, eu quero brincar, eu quero brincar. Oh, pai, eles não deixam eu brincar. E meu pai chega lá, deixa a menina brincar, né? Então, tá bom, você vai brincar, mas você é café com leite. O que você fazia? Nada. O que você brincava? De nada. A bola nunca ia para a sua mão. Nada, nada. Café com leite era uma estátua que ficava ali do lado. Né? E agora é minha vez, agora é minha vez. Nunca era, nunca era. Então, assim, né, às vezes Davi era essa pessoa dentro da família dele. Ele era um café com leite, ele era aquele que não servia para fazer o que os outros faziam. E Davi cresceu. E essas crises que Davi teve que enfrentar, essas crises emocionais, forjou Davi. Forjou Davi. Ao ponto de Davi ter que enfrentar, né? O povo de Israel estava vivendo uma crise, porque havia um homem chamado Golias. E esse homem se levantava e falava, aqui ninguém consegue me vencer. Aqui ninguém é páreo para mim. Né? Ele reduzia até Saul a nada. O rei era nada. Vem um cara que foi rejeitado, que olhou para aquela situação, que sabia como vivenciar crises e vencê-las. Olhou para aquele gigante e falou, você não está afrontando, né, o povo de Israel, porque ele se sentia, né, ele era. Ele falou, você não está afrontando a nós, mas você está afrontando o Deus vivo. E aquele que afronta o Deus vivo, queridão, não tem vez para ele, não. Então, Davi, ele tinha essa chave, ele tinha esse segredo, ele sabia. É algo que nós precisamos aprender hoje, igreja. Você está sendo afrontado, né? Estão rindo de você, estão zombando de você, estão perseguindo você. Estão reduzindo você a nada. Estão colocando você em uma posição, né, de ser café com leite. Isso está te preparando. Essa crise, ela está forjando você. Ela está preparando você para que você vença e para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E se você entender isso, querido, se você entender isso, fala, pastora, mas é tão difícil, né? Então, assim, o ápice da crise de Israel, eles estavam, queridos, o medo muitas vezes ele nos paralisa. Você tem tanto medo que você não avança. Você tem tanto medo que você desiste. Você tem tanto medo que você abre mão. Não, eu vou abrir mão porque isso não é para mim. Não, eu vou abrir mão porque eu não dou conta. Eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Não faça isso, igreja. Olha para o problema, né? Olha para a dificuldade, olha para a crise que você está vivendo. A Bíblia diz que Deus não nos dá provação que nós não possamos suportar. Aí você, não, mas a minha Deus esqueceu. Acho que ele botou mais peso. Tem gente que fala, não, ele não percebeu que ele botou um peso maior. Né? Ele ia botar no outro, mas ele botou e eu não dou conta. Entenda isso nessa noite em nome de Jesus. O medo, ele torna você, né, inoperante, ele torna você estático, ele torna você alguém que não vai dar o próximo passo.
Eu estava pensando nisso ontem. Eu tinha um trabalho da faculdade para entregar, e eu faço meus trabalhos na faculdade, no trabalho na hora do almoço, né? E aí, sexta-feira eu fui embora, meu trabalho já estava quase concluído, eu fui embora e esqueci de mandar, porque está lá na minha área de trabalho, esqueci de mandar para o e-mail, para o WhatsApp, para chegar em casa, mexer e mandar. Gente, aí quando foi ontem, era o último dia de mandar o trabalho, teve o Congresso de Mulheres, e eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Não, vou passar lá no trabalho. Aí passei no trabalho, liguei o computador, aquele computador reiniciando, para eu pegar meu trabalho na área de trabalho, enviar para mim. Consegui, passei uns 20 minutos, sei lá, fazendo isso, fui embora. Aí fui embora, cheguei em casa, quando eu vi, eu falei, nossa, vai me dar um trabalho, e comecei. Assim que eu cheguei do congresso, comecei a fazer o trabalho, não almocei, fui fazendo. Gente, um computador é impressionante, né? Porque quando você usa o seu computador, você personaliza ele para você, né? E aí quem está usando isso é meu outro filho. Gente, eu não conseguia entrar em nada no computador. Nem meu e-mail dava para entrar. Eu pedi uma senha, pedi uma chave. E eu, meu Deus do céu, daqui a pouco eu não estava funcionando lá, porque o dele não tem mouse, era só, como é que chama aquela... o mousepadzinho lá, e mandava o cursor para um lado, o cursor ia para o outro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí procurei o computador do meu marido, isso já era umas 7 horas da noite, estava no shopping com ele. Aí eu falei, amor, manda o computador para mim. Ele manda o Guilherme buscar, o Guilherme vai buscar, e lá vai eu. E tento passar, e tento fazer. E na hora que eu estou completando, acabou a bateria do computador, eu perdi, não tinha sal. Gente, mas foi sabe, teve uma hora que eu comecei a chorar, eu falei, não vou dar conta desse negócio, não. E eu precisava entregar, era todo o meu relatório do semestre, todos os meus estágios, né? Era uma coisa que eu tinha que entregar ontem, não tinha como. E aí eu fui, depois eu baixei minha cabeça, comecei a orar, falei, Deus me dá graça, e voltava lá. E aí o computador dele, o ponto era num lado, a barra era de outro, você fica acostumado a trabalhar no computador, você vai para outro, enfim, né? Eu não sou nada tecnológica, eu tenho uma dificuldade enorme. Aí, Vinícius, vem cá, Vinícius, como é que eu zipo isso, Vinícius? Mãe, você tem que fazer um cursinho, mãe. Falei, pelo amor de Deus, não fala nada não, só me ajuda, pelo amor de Deus, já estou nervosa aqui. Enfim, consegui mandar o arquivo, né? Zipei, mandei o arquivo, consegui fazer, já eram umas 22h30. Gente, eu só tomei banho e deitei. Enfim, ontem eu não almocei, não jantei, só tomei banho e deitei. Falei, preciso dormir, porque hoje eu teria que trabalhar, né? Aí estou lá no meu trabalho, quando dá umas 9 horas, a minha professora, que é linda, chegou assim para mim, Lenimar, eu acredito que você deve estar muito sobrecarregada, mas como é que estão os seus relatórios? Eu falei, professora, eu mandei para você ontem, pelo amor de Deus. E ela, eu não recebi o seu relatório. Eu falei, eu vou printar para a senhora, e realmente eu printei. Gente, eu não sei, não chegou. Aí eu reencaminhei no mesmo e-mail e chegou, né? E ela, como ela é um doce de pessoa, ela aceitou meu trabalho hoje pela manhã. Mas na hora que ela falou, sabe aquela dor, assim, eu falei, meu Deus. Eu falei que eu passei a tarde inteira, eu não almocei, eu não jantei. Sabe a crise que veio assim, num minuto, eu falei, eu não estou acreditando nisso, né? Mas eu pensei, não, Deus é comigo, Deus é comigo. Aí você recebeu, professor? Não, chegou. Falei, bom, então, conferi o e-mail, era o mesmo. Mas, enfim, né? São crises que a gente vive. E, assim, quando eu mandei, já era umas 11 e pouco da noite. Sabe aquela sensação assim, caramba, eu consegui? Né? Foi uma correria para terminar, mas um monte de dificuldade, mas eu consegui. E aí você respira. Então, assim, descansa, né? Eu fui dormir descansada. Tudo bem que hoje tem outro perrengue, mas eu consegui resolver. Então, as crises, elas vêm, e às vezes você até chora. Você até olha assim e fala assim, não vou dar conta. Eu até pensei em mandar um áudio para minha professora e pedir para ela, professora, não dou conta, o computador não está funcionando, está tudo aqui, não está dando certo, né? Ia pedir um prazo para ela, mesmo que ela tirasse um pouco da nota, né? Mas eu pensei, bem, não, eu vou tentar, eu vou até o fim. Então, igreja, entenda isso nessa noite, as crises, elas trazem medo, elas trazem aflição, elas trazem preocupação. Às vezes a gente até tem um certo desespero, mas teve uma hora assim, sabe, que eu abaixei minha cabeça e falei, Deus, traz um descanso para a minha alma, eu preciso terminar isso aqui. Eu preciso terminar esse relatório, me ajuda, seja comigo. E, né, aquele negócio passou e eu consegui chegar até o final. Então, queridos, nós precisamos vencer as afrontas. As pessoas vão apontar para você, elas vão dizer que você não é capaz, elas vão dizer que você não merece, elas vão dizer para você que aquilo não é para você,
Mas eu quero te dizer uma coisa, o que Deus fala? O que a palavra de Deus diz a seu respeito? Né? Então, se você for ler um pouco, você não precisa ser um estudioso da Bíblia, mas se você for ler um pouquinho a Bíblia não faz menção de só os mais inteligentes vão ser bem-sucedidos. Só os que, muito pelo contrário. A Bíblia está cheia de improváveis. A Bíblia está cheia de pessoas que nem a sua família acreditava. Se você for ler e conhecer um pouquinho a história de Gideão, né, o que Deus fez com Gideão foi algo sobrenatural. Ele não se via vivendo aquela história, ele não se via realizando, ele não se via de maneira nenhuma sendo a pessoa que iria trazer libertação, e Deus o levantou. Moisés, Deus o levantou. Débora, Deus, trouxe direção para ela, para que ela pudesse vencer. Então você tem nas suas mãos armas para te fazer ir à frente, passar pela crise, machucada, às vezes temeroso, às vezes com medo, mas vencê-las. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso. Às vezes nós não vencemos as crises, porque existem altares nas nossas vidas. O que é isso? Nós precisamos derrubar os falsos altares. O que é esses falsos altares, Senhor, para eu vencer essa crise? Sabe, querida, às vezes o teu altar é o teu trabalho. Às vezes o teu altar, né, é alguém, sabe, é o seu filho. E o seu altar tem que ser o Senhor. Porque às vezes você dá tudo, né? Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu fiz o meu melhor como mãe, o meu melhor como esposa, e eu achava que eu estava sendo a mulher mais exemplar dentro da minha casa. E ela enfrentou uma crise muito grande. E dentro dessa crise, Deus mostrou para ela que o lugar, né, quem teria que estar em primeiro lugar na vida dela não era seu esposo, não era seus filhos, mas era o Senhor. Porque para ela estava sendo um altar aos seus filhos, um altar ao seu cônjuge. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Entenda, isso é importante. Amém? É muito importante. Deus criou você para ser forte. Deus criou você para vencer. Amém? Então, assim, a sua aliança, ela precisa ser uma aliança com Deus, em primeiro lugar. Com Deus. Então, em nome de Jesus, né? Às vezes você vai precisar, sabe, de uma estratégia de Deus para vencer o seu inimigo. Porque às vezes você está achando que quem vai enfrentar aquele inimigo é alguém, menos você. E Deus quer levantar você para enfrentar e vencer o inimigo. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Quero orar com você. Eu não sei qual a crise que você está vivendo hoje. É uma crise financeira, é uma crise familiar, é uma crise emocional. Talvez é uma crise, né, uma enfermidade que você fala para Deus: Deus, por que eu? Né? Por que eu estou assim? Por que eu tenho que passar por essa enfermidade? Sabe, queridos, Deus, Ele sempre permite que nós enfrentemos crises para sairmos dela mais forte, para sabermos que sem Deus nós não somos ninguém. Essa pessoa que ela estava falando que ela precisou tirar o foco, né, e colocar Deus no centro da vida dela. Ela falou assim: pastor, eu entendi que às vezes eu falava assim: não, eu preciso dar o meu melhor tempo para o meu marido, para os meus filhos, mas eu não estava dando tempo nenhum para Deus. O tempo que sobrava, o tempo que dava, esse era o que eu separava para Deus. E hoje eu vejo o quanto isso me tirou a proteção de Deus. Porque se não for Deus sobre a minha família, se não for Deus sobre a vida dos meus filhos, se não for Deus sobre a vida do meu esposo, eu não posso mudar nada. Então, queridos, né? Ontem nós tivemos a Exla,
falando o testemunho dela, a perda de um filho. Talvez você pense, né? Meu Deus, por que isso está acontecendo? Uma mãe perder um filho, eu acho que não tem dor mais forte do que essa. Mas em meio à dor, Deus trouxe para aquela mulher uma nova unção. Em meio à dor, Deus trouxe para aquela mulher um novo caminho, uma nova direção. E eu quero dizer que em meio à crise, Deus vai trazer para você um novo caminho. Em meio à crise que você está vivendo, em meio à escassez que você está enfrentando, Deus vai manifestar a glória dele. Quantos creem nisso? Diga amém. Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a tua vida que as promessas de Deus se cumprirão na